Sou Wellington Rodrigo, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica da UERJ. Vou apresentar o protocolo de comunicação para a frota de embarcações de superfície não tripuladas. Trabalho realizado em conjunto com os professores do PEL, Alexandre Stansberg, José Paulo Vilela e Lisandro Lovisolo. USVs são veículos que atuam na superfície de mares, rios e lagos. Podem ser utilizados para sensoriamento, defesa, monitoramento e mitigação de desastres. Apresentam menor custo, comparando com os tripulados. Além disso, podem ser utilizados em cenários perigosos, onde há risco à vida. Quando se pensa em frotas ou missões realizadas por USVs, também se pensa em uma forma de comunicação sem fio por rádio entre uma estação de comando e as embarcações, ou mesmo entre as próprias embarcações. Em princípio, essa comunicação poderia dar suporte a orquestrações das missões e também às rotinas de controle das embarcações. Porém, falhas na comunicação, como a perda de sinal pela distância, a perda ou atrasos na entrega das mensagens, podem causar situações indesejadas. Nosso objetivo foi propor uma solução de comunicação sem fio para uma frota de USVs, que permitisse o aumento das distâncias possíveis para a comunicação e que pudesse ser resiliente a perdas e atrasos. Com isso, seria possível usar a solução como base para a orquestração da frota para realizar missões e conferir autonomia e a possibilidade de cooperação entre os USVs, necessárias em ações de controle. O cenário idealizado contempla uma estação base fixa que se comunica com um ou mais USVs. O protocolo proposto utiliza redes Wi-Fi padrão I3E802.11G em modo ad hoc por não apresentar ponto de acesso. Usa a pilha de protocolos TCP/IP, mais especificamente o protocolo de roteamento ODV e de transporte UDP, para menor overhead. São usadas mensagens UDP enviadas por difusão IP, como método de comunicação entre os elementos da rede. Vamos ver depois que limitamos a difusão em um salto, para adicionar uma característica interessante em nossa proposta. Duas rotinas de software foram definidas, uma para a estação base e outra para os USVs. A rotina da estação base envia comandos para os USVs e recebe suas telemetrias. A rotina dos USVs é preparada para executar os comandos recebidos da estação base e enviar periodicamente sua telemetria. Além disso, os USVs são preparados para encaminhar mensagens vindas de seus vizinhos caso seja necessário. No cenário idealizado, todos os USVs se comunicam diretamente com a estação base. Porém, os USVs podem ficar fora do alcance da estação base, necessitando assim que outros USVs ainda dentro do alcance da base encaminhem suas mensagens até a estação base. Na comunicação unicast, o nó remetente usa o endereço do destino e o protocolo de roteamento define a rota até este destino. Assim, somente o nó de destino recebe a mensagem. No multicast, o nó remetente usa o endereço do grupo de destino e o protocolo de roteamento define as rotas para todos os nós do grupo. Assim, todos os nós do grupo recebem a mensagem. Já no broadcast, o nó remetente usa o endereço de broadcast da rede, e o protocolo de roteamento se encarrega de encaminhar para todos os nós da rede. Assim, todos os nós da rede recebem a mensagem. É importante observar que, em uma rede sem fio, uma mensagem enviada por difusão IP só é recebida diretamente pelos nós da rede que estiverem no alcance. Esta mensagem é reenviada por mecanismos de encaminhamento até que todos os nós da rede tenham recebido. Porém, o protocolo desenvolvido define o tempo de vida, ou TTL, de cada mensagem com o valor 1, para fazer com que a mensagem de difusão não seja encaminhada e somente os nós dentro do alcance recebam. Assim, a cada mensagem recebida, cada USB pode decidir se é necessário encaminhar a mensagem, evitando que mensagens desnecessárias sejam retransmitidas. Além disso,
O encaminhamento de mensagem realizado pelos USVs permitiu a agregação de informações. Como somente o USB1 está no alcance da estação base, o USB3 precisa enviar para o 2, que depois envia para o 1. O USB2 recebe do 3 e encaminha para o 1. O USB1 recebe do 2 e encaminha para a estação base. Assim, a estação base recebe uma mensagem com as informações de todos os USVs, ao invés de receber uma de cada USB. O protocolo desenvolvido e toda a comunicação são simulados pelo NS3 e a dinâmica dos USVs pelo MATLAB. Em intervalos de 10 milissegundos, o NS3 sincroniza a posição, velocidade e aceleração dos USVs com o MATLAB, que por sua vez efetua os cálculos e retorna para o NS3. Foi usado o padrão I3E 802.11G de 2,4 GHz e taxa de transferência broadcast de 6 megabits por segundo. E a velocidade máxima dos USVs em cada eixo no plano XY foi de 5 metros por segundo. As métricas de avaliação utilizadas foram RTT e PDR. Deseja-se obter valores de RTT baixos e de PDR altos, pois isso possibilitaria o uso de sistemas de controle mais sofisticados. 3 cenários foram utilizados para avaliar o protocolo desenvolvido. No primeiro, avaliamos os limites da comunicação entre um USB e a estação base. No segundo, a possibilidade de aumento do alcance da comunicação com a estação base. E no último, o comportamento do protocolo mediante um cenário com mobilidade. Vou apresentar os resultados somente do terceiro cenário. Os USVs iniciam no alcance da estação base. Então recebem um comando para se deslocarem para o ponto P. Ao chegarem, permanecem até receberem o comando de retorno da estação base. O gráfico à esquerda mostra em cinza a trajetória de cada USB. Os círculos coloridos indicam a posição de cada USB no instante observado. Nos gráficos à direita, temos ao longo do tempo o RTT nos de cima e a média móvel dos vizinhos detectados nos de baixo. Como os resultados dos USVs 4 e 5 foram semelhantes aos dos USVs 2 e 3, resolvemos apresentar somente os resultados dos USVs 1, 2 e 3. Inicialmente, o USB1 consegue identificar 5 vizinhos, os outros 4 e a estação base, enquanto que os demais conseguem identificar os 2 USVs mais próximos e a estação base. O afastamento dos USVs 2, 3, 4 e 5 da estação base causou um aumento em seus RTTs e reduziu o RTT do USB1, fenômeno causado pela diminuição da interferência entre os USVs. Aos 350 segundos, os USVs 2 e 4 param em seus respectivos destinos, instante em que seus RTTs atingem um valor máximo. Já os USVs 3 e 5 continuam se afastando e seus RTTs aumentando. Aos meus segundos, os USVs 3 e 5 param em seus respectivos destinos. Neste instante, os USVs 3 e 5 detectam apenas um vizinho, enquanto que os USVs 1, 2 e 4 detectam 3, incluindo a estação base. Ao se aproximarem da estação base, os USVs 2 e 4 sofrem uma redução no RTT, pois há menos interferência dos demais. No instante 1400, os USVs 3 e 5 entram no alcance da estação base. Porém, ainda são utilizados USVs intermediários na comunicação. Por isso, o RTT é mantido até os 1600 segundos, quando o RTT dos USVs 3 e 5 passa a diminuir. Além disso, os USVs 2 e 4 entram no alcance um do outro, o que é confirmado pelo aumento no gráfico de vizinhança. Os USVs 3 e 5 entram no alcance do USB1 aos 1750 segundos e aos 1800 segundos no alcance um do outro. O RTT de todos os USVs então é mantido abaixo dos 25 milissegundos. O protocolo desenvolvido manteve a comunicação e aumentou seu alcance, com RTT inferior a 200 milissegundos e taxa de entrega superior
a 70%, para os nós mais distantes no cenário com mobilidade. Como próximos passos, vamos permitir uma adaptação dinâmica do protocolo de acordo com a topologia e as informações da rede, explorar outros parâmetros, como maiores taxas de perda do canal. Por fim, incluir algoritmos mais sofisticados no controle dos USVs, que utilizam as informações da comunicação e vizinhança para evitar colisões e a perda da comunicação com a base. Com isso, encerro minha apresentação e cordialmente me despeço.